Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando agora? Meu nome é Marinês, do canal Mari Fernandes, e hoje eu trouxe uma peça linda, linda para o Natal que tá chegando. Gente, a gente tem que correr porque o tempo, a gente não consegue alcançar o tempo, né? Tá tudo muito rápido. Então, ó, se anima a fazer? É linda essa peça, né? Olha, fala sério. A vida que vai dar na sua casa, ou se você quiser dar de presente, ou se você quiser vender. Então, embora pareça um trabalho difícil, ele é muito fácil, porque é um Nine Pet desconstruído. Então, ele é muito, muito fácil de fazer, tá bom? Então, você tá chegando agora? Não tá inscrito ainda? Inscreva-se. Vai lá no nosso grupo VIP, que eu sempre coloco coisas boas lá, e também vou colocar os produtos à venda que a gente faz aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa peça. Bom, pessoal, então o material necessário para a gente fazer esse trilho é o seguinte: nós vamos precisar de 12 quadradinhos de 10,5 por 10,5, 12 quadradinhos desse estampado aqui florido que eu escolhi, e 3 quadradinhos desse aqui do verde que vai ser o nosso miolo, tá bom? Aqui eu coloquei 10,5 porque a medida do bloquinho depois vai ser de 9. Por quê, gente? A minha máquina é doméstica, então minha margem de costura é 0,75, tá bom? Nós vamos precisar também, pessoal, de 3 quadrados de 30 por 30, e eu já cortei para vocês verem como é que vai ficar aqui, e na hora da montagem vocês vão entender por quê, tá bom? Dois dos quadrados, vocês vão partir ao meio na diagonal, tá? 2 na diagonal. E um dos quadrados, vocês vão partir primeiro numa diagonal e depois na outra diagonal, formando 4 triângulos, tá bom? Vamos fazer uma borda mais... Porque como é um trabalho que vai ficar muito largo, eu optei por uma borda mais fina, mas eu queria usar o verde e o vermelho. Então, aqui eu cortei com 4,5 para no final, descontando a margem de costura, ficar com 3 a borda interna. E essa borda externa aqui, eu quero ela de 5 centímetros, então eu cortei com 6,5, tá? Então, aqui eu tirei 2 faixas, né, pra gente fazer o contorno. Lembrando vocês que no patchwork, nós vamos fazer então um Nine Pet. O que é o Nine Pet? Chama 9 partes, né? Então, a gente vai montar assim, ó. Pra dar o efeito que eu quero, eu vou colocar aqui, são 9 partes, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Faço uma cruz com esse vermelho. Venho com esse daqui no meio. E nas pontas, eu escolho aqui o desenho que fica melhor, o florido, né? Pra aparecer mais. Vou formar esse desenho aqui, ó. Então, por que chama Nine Pet? Porque são 9 partes, tá? Aí, eu vou na máquina juntar esses aqui, né? Primeiro eu faço essa faixinha, depois essa, e depois eu emendo as 3. Só um detalhe que eu não falei pra vocês, nós vamos fazer 3 blocos desses aqui, tá? Por isso que eu passei a quantidade já certa para fazer 3 bloquinhos de Nine Pet aqui. Para depois a gente poder cortar e desconstruir e construir novamente. Pronto, eu já costurei então as 3 faixinhas e dei uma paradinha aqui só para mostrar aquele detalhe que eu sempre falo para vocês, ó. No patchwork, para a costura ficar perfeita, tem que ter um encontro, certo? Então, olha, eu quero mostrar para vocês que eu fui ao ferro de passar, presta atenção, ó. Eu abri essa costura para fora a faixinha de cima, para dentro a faixinha do meio e para fora a faixinha de baixo. Por quê, gente? Ó, agora que a gente vai fazer a emenda... Olha, vê se vocês percebem, vai ficar certinho o travamento da costura, ó. Então, é uma costura pra fora, ó, tá vendo? E uma pra dentro. E assim, a gente vai fazer essa emenda, respeitando, então, esses encontros de costura. E aí, eu volto pra gente dar continuidade no nosso bloco. Pronto, gente, olha, já emendei, então, as faixinhas. Olha que riqueza que ficou os encontros aqui, ó, perfeitos. Estão vendo? Daquele jeito que eu falo pra vocês, não tem erro, tá? Agora, a gente vai cortar essa peça em 4. Só que antes eu quero mostrar um detalhe pra vocês, ó. Eu fui lá no ferro de passar, agora eu abri a costura aberta, tá? Aberta. Então, vocês viram que primeiro eu tombei pra dar certo o encontro e agora vai ser aberta. Então, agora a gente vai cortar. Essa peça deu 28 centímetros exatamente. Então, eu vou usar minha base de corte, porque fica mais fácil. Então, como deu 28 centímetros, eu vou marcar 14, tá? 5, 10, 15, 14. Aqui, ó. Aqui é o meio da peça, ó. Então, eu vou cortar nesse meio aqui, ó. Não posso errar aqui, ó.
tá? Esse quadrinho aqui no meio deu 9, então ficou 4,5 pra cá, 4,5 pra cá. Ou 14 centímetros a peça certinha no meio, tá? Olha, eu marco, centralizo bem, vejo se tá tudo alinhado. E vou fazer um corte assim, tá? Agora, eu prefiro virar a minha peça, a minha base de corte, para não ter perigo de sair do lugar. Mesma coisa aqui, ó, 14 centímetros, ó, 5, 10, 14 deu aqui, ó. Então, eu vou cortar ao meio também aqui, ó. Vou fazer 4 partes desse bloco. Ó, então, nós temos assim 4 partes. Vou fazer isso com as 3 peças e volto pra gente montar o desenho. Já cortei, então, os nossos 3 blocos, ó, tá tudo aqui empilhadinho. E o desenho que eu quero montar, gente, é esse aqui, ó. Nós vamos formar um desenho maior com esse estampado aqui, porque eu quero dar destaque para esse motivo natalino aqui. Então, vamos fazer assim, ó, bico com bico, ó. Assim, ó. Viram como formou um quadrado maior no meio? É assim que nós vamos montar, então, os 3 blocos, tá? Então, eu vou costurar aqui, primeiro essa faixinha, depois essa faixinha e depois as faixinhas eu junto as duas. Tomando cuidado, gente, de juntar aqui, ó, dessa costura ficar bem certinha aqui, ó, os encontros, tá? Pro nosso contorno ficar bem certinho. Então, eu vou montar os 3 primeiro e depois eu venho pra fazer a montagem de todos os 3 blocos. Gente, ó, eu já fiz, então, novamente os 3 blocos, só que agora eu reconstruí para formar esse desenho. E agora, a gente vai colocar, então, o tecido de fundo, que são aqueles quadrados que viraram triângulos. Então, eu pedi 2 quadrados cortados ao meio, que seriam 4 triângulos. Então, eles vão entrar aqui, ó. O que a gente faz, ó? Então, eu coloquei de bico os meus quadrados coloridos. E agora, eu vou entrar no vão aqui, ó, com metade, com triângulo. Ó, então, aqui entrou um, aqui entrou outro, aqui entrou outro, aqui entrou outro, tá? Como é que a gente vai, então, costurar essas partes aqui? Ah, aqui, a ponta, gente, é aquele quadrado que virou 4 triângulos. Então, eu tenho 2 triângulos numa ponta e 2 triângulos na outra ponta. Mas eu vou deixar um pouquinho, esperar um pouquinho, explico já já como é que faz. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa montagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Nós vamos fazer, eu vou fazendo por partes pra vocês entenderem, ó. Então, nesse triângulo aqui, eu venho, alinho direitinho aqui, ó, tá? E costuro aqui, tá bom? Então, fiz essa parte aqui, tá? A segunda faixa, nós vamos fazer o seguinte, ó. Alinho aqui, chego o triângulo aqui, ó, retinho, e faço uma costura aqui, tá bom? E esse aqui, ó, eu venho aqui, tá vendo? E faço uma costura aqui, tá bom? Por enquanto, vamos ficar assim. Ah, e aqui também, ó, nós vamos alinhar aqui, ó. Esqueci de falar, ó. Esse aqui, que é a segunda faixa, também vai ser sempre alinhado e vai ser costurado aqui. Eu vou fazer isso e volto pra mostrar como é que nós vamos fazer as pontas, tá? Prontinho, pessoal. Então, já juntei, ó. Formamos, então, 3 faixas, ó. A primeira, ó. A segunda e a terceira. Vocês vão perceber que eu não coloquei ainda os cantos, que vai ser... Depois eu vou ensinar pra vocês numa outra etapa. Depois que eu juntar as 3 faixas, eu vou voltar pra mostrar pra vocês o cantinho, como é que a gente vai fazer pra não ficar torto. Então, ó, agora eu venho aqui tomando o cuidado de juntar esse biquinho, ó, bem certinho, tá? Aqui tem um encontro de costuras, então tem que tomar aquele cuidado que eu falo, tombando uma costura pra cá e uma pra lá. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou fazer essa junção aqui pra vocês, daqui a pouquinho, e volto pra gente colocar as pontas, que é por último, tá? Gente, uma coisa que é importante falar, sobrou um pedacinho aqui, isso é normal. Você não precisa nem refilar agora, tá? Vai ficar pontinhas, ó, aqui, tá vendo? Pontinha, ó. Vai ficar, mas é normal ficar assim, tá bom? Só uma dica que eu dou pra vocês é que toda vez que vocês forem fazer uma costura, volta pro desenho pra não ter problema de se perder, tá bom? Eu vou até passar primeiro a ferro, vou assentar essa costura antes de fazer esse fechamento das 3 faixas. Pronto, pessoal, já emendei então, olha, tá completinho, ó. Vocês vão ver que os encontros aqui do biquinho, olha, ficou perfeito.
fazendo daquela forma que eu falo, né? Tombando uma costura para um lado, outra para o outro, para ficar esse encontro perfeito aqui. Agora, a gente vai pro canto, as laterais, né? Então, como é que eu faço para ficar uma coisa bem retinha? Vocês estão vendo essa costura aqui, ó, da emenda dos quadrinhos? Aqui vai ser o meio dessa parte nossa aqui, e nós vamos fazer uma marquinha nesse triângulo aqui, ó, e fazer coincidir esse meio aqui, ó, a costura com o meio da nossa marquinha aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Aqui é o meio, eu fiz um vinco bem sutil aqui, ó, e aí a gente vai costurar as duas partes, as duas extremidades. Mesma coisa aqui, ó. Fiz, então, aqui vai ser o meio, e eu vou fazer coincidir com esse vinco que eu fiz aqui, tá? E aqui é a mesma coisa. E aí, a gente completa a parte, então, do topo, a parte do corpo. E aí, só falta colocar, então, as margens. Pronto, pessoal, já costurei todo, então, as partes que faltavam, que eram as pontas. E também, gente, eu já refilei, olha, os lados, tomando cuidado de não cortar esses biquinhos, ó. Esses biquinhos têm que aparecer, então, tá bom? Agora, a gente vai entrar com a primeira borda, que é a verde que eu escolhi aqui. Eu queria colocar as duas bordas para ele ficar mais vivo, para destacar mais o desenho de Natal aqui, né? Então, agora eu vou alfinetar toda essa borda aqui, ó. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui, direito com direito, tá bom? Aqui, lembrando, gente, tem que colocar os alfinetes para essa borda não correr, tá? Eu vou fazer esse trabalho, então, de alfinetar tudo, de costurar e volto para mostrar para vocês a colocação da segunda borda. Pronto, pessoal, já entrei, então, com a margem verde, olha, tá? Então, eu comecei pelo lado do comprimento e depois eu fui para as extremidades aqui, tá? Agora, a gente vai repetir o processo com a borda vermelha. Mesma coisa, tá? Aqui a gente vai colocar direito com direito e vai alfinetar tudo e finalizar a peça, começando sempre pelo lado do comprimento, tá bom? Aí eu vou fazer esse trabalho e volto, então, com a peça concluída. Pronto, pessoal, terminamos, então, o nosso trilho de mesa. Olha que riqueza que ficou. Como eu disse para vocês, é um trabalho fácil de fazer. Ele ficou com 50 por 1,20, né? Um bom tamanho e vai dar aquele charme na sua casa. Ou para você dar de presente também. Gostou, então? Gostou? Se você gostou, deixa o seu like. Não tá inscrito? Inscreva-se no canal. E mais uma vez lembrando, vai lá no nosso grupo VIP, o link tá aí na descrição. Aliás, todo o material que a gente utilizou tá na descrição também. E nesse grupo VIP, eu vou colocar à venda produtos que a gente faz aqui no canal, tá bom? Em breve, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o nosso próximo vídeo.